Ezequiel, capítulo 46. Mensagem do Eterno Senhor. A porta do pátio interno, no lado leste, deve ficar fechada durante os 6 dias de trabalho, mas será aberta no sábado. Também deve ficar aberta na lua nova. O príncipe deve entrar pelo pórtico do complexo da porta e se posicionar junto aos batentes enquanto os príncipes apresentam suas ofertas queimadas e ofertas de paz, e ele adora ali, no pórtico. Depois, ele deve sair, mas a porta não deve ser fechada até a noite. Nos sábados e nas luas novas, o povo deve adorar diante do Eterno, no pórtico externo do complexo. O príncipe trará ao Eterno as ofertas queimadas para o sábado: 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. A oferta de cereal que acompanha o carneiro deverá ser de 1 arroba, e a oferta de cereal que acompanha os cordeiros poderá ser de quanto ele quiser, mas 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. Na lua nova, ele deve trazer 1 novilho, 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. Com o carneiro, ele trará 1 arroba de cereal como oferta, e o mesmo com o novilho e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. Quando o príncipe entrar, ele entrará pelo pórtico do complexo, e por ali sairá. Mas quando o povo da terra vier para adorar o Eterno nas festas fixas, os que entrarem pela porta norte sairão pela porta sul, e os que entrarem pela porta sul sairão pela porta norte. Ninguém deve sair pela mesma porta que entrou, mas pela porta do lado oposto. O príncipe deve estar ali no meio do povo, entrando e saindo com eles. Nas festas em geral e nas festas fixas, a oferta de cereal apropriada é de 1 arroba com 1 novilho e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba. Quando o príncipe trouxer uma oferta voluntária ao Eterno, seja oferta queimada, seja uma oferta de paz, a porta oriental deve ser aberta para ele. Nesse caso, deve apresentar sua oferta de paz ou sua oferta queimada, da mesma forma que nos sábados. Então ele sairá, e depois que sair, a porta será fechada. Todas as manhãs, vocês devem apresentar 1 cordeiro de 1 ano sem defeito, como oferta queimada ao Eterno. Também, todas as manhãs, tragam uma oferta de cereal de 1/6 de arroba e 1/3 de 1 galão de azeite para umedecer a farinha. Apresentar essa oferta de cereal ao Eterno é procedimento padrão. O cordeiro, a oferta de cereal e o azeite para oferta queimada são um ritual regular diário. Mensagem do Eterno, o Senhor. Se o príncipe prometer um presente de sua herança a um dos seus filhos, isso ficará na família. Mas se ele prometer um presente da sua herança a um servo, o servo ficará com ele só até o ano do jubileu. Depois disso, ele voltará para o príncipe. Sua herança pertence apenas a seus filhos. Deve ficar na família. O príncipe não pode tomar a herança de ninguém do povo, desapropriando assim a terra. Ele só pode dar aos filhos o que for de sua propriedade. Ninguém do meu povo deve ser desapropriado da sua terra. Em seguida, o homem levou-me pela porta norte até os quartos sagrados, designados para os sacerdotes, e me mostrou um quarto no lado oeste. Ele disse: esta é a cozinha na qual os sacerdotes vão cozinhar as ofertas de perdão e as ofertas de reparação, e vão assar as ofertas de cereal, para que assim não precisem fazê-lo no pátio externo e não ponham em risco as pessoas despreparadas para o santo. Na sequência, ele me levou para o pátio externo e a todos os seus 4 cantos. Em cada canto, observei mais um pátio, e em cada um dos 4 cantos do pátio externo
havia pátios menores, com 20 metros de comprimento e 15 de largura. Na parte interna dos pátios, havia uma prateleira de pedra e abaixo da prateleira, fogões para cozinhar. Ele disse: estas são as cozinhas, nas quais os que servem no templo vão cozinhar os sacrifícios do povo. Ezequiel, capítulo 47. Ele me levou mais uma vez até a entrada do templo e vi água jorrando por baixo do pórtico do templo para o leste. O templo estava voltado para o leste. A água jorrava do lado sul do templo ao sul do altar. Ele me conduziu para fora pela porta norte e me levou pelo lado de fora para o complexo da porta leste. A água estava jorrando da parte de baixo da frente sul do templo. Ele caminhou para o leste com uma linha de medir e mediu 500 metros, levando-me pela água que dava no tornozelo. Mediu mais 500 metros, levando-me pela água que dava no joelho. Mediu mais 500 metros, levando-me pela água que dava na cintura. Ele mediu mais 500 metros. A essa altura, já era um rio que eu não conseguia atravessar a pé. Só era possível cruzá-lo a nado. Um rio que ninguém conseguiria passar andando. Ele disse: filho do homem, você olhou bem? Em seguida, ele me levou de volta para a margem do rio. Enquanto eu estava sentado ali, percebi muitas árvores nos dois lados do rio. Ele me disse: essa água corre para o leste, desce até a Arabá e depois vai para o mar de águas paradas. Quando deságua no mar, a água dele é saneada. Por onde o rio passa, floresce a vida. Grandes cardumes de peixes, porque o rio transforma o mar salgado em água fresca. Por onde o rio passa, a vida é abundante. Os pescadores ficarão ombro a ombro ao longo da margem, desde En-Gedi até Englaim, lançando suas redes. O mar vai fervilhar com peixes de toda espécie, como no mar Mediterrâneo. Os charcos e pântanos não serão saneados, permanecerão salgados. Mas o próprio rio, em ambas as margens, produzirá frutos de todas as espécies. As folhas não murcharão e os frutos não falharão. Todos os meses produzirão frutos frescos, porque o rio do santuário flui para elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Uma mensagem do Eterno, o Senhor. Estas são as fronteiras pelas quais você deve dividir a herança da terra para as 12 tribos de Israel, e José receberá 2 porções. A terra deve ser dividida igualmente. Prometi com juramento solene que a daria aos seus antepassados. Jurei que esta terra seria sua herança. Estas são as fronteiras da terra. Do lado norte, a fronteira vai desde o grande mar Mediterrâneo, ao longo da estrada de Etlon, até o ponto em que se vira para Ramate, Zedade, Berota e Sibraim, que fica entre o território de Damasco e o território de Ramate, e daí para Hazer-Haticom, na fronteira de Haurã. A fronteira vai desde o mar até Hazar-Enã, com os territórios de Damasco e Ramate ao norte. Essa é a fronteira norte. A fronteira leste fica entre Damasco e Haurã, descendo ao longo do Jordão, entre Gileade e da terra de Israel até o mar do leste, prosseguindo até Tamar. Essa é a fronteira leste. A fronteira sul vai para o oeste, desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito. Essa é a fronteira sul. A fronteira oeste é formada pelo grande mar Mediterrâneo, ao norte de onde a estrada vira para o leste, para a entrada de Ramate. Essa é a fronteira oeste.
Dividam a terra entre as 12 tribos de Israel. Dividam-na como sua herança e incluam nela os estrangeiros residentes que vivem entre vocês e agora têm filhos. Tratem-nos como se fossem nascidos aqui, como um de vocês. Eles também receberão herança entre as tribos de Israel. Seja qual for a tribo em que o estrangeiro residente viver, ali receberá sua herança. É o decreto do Eterno, o Senhor. Ezequiel, capítulo 48. Estas são as tribos. Dan, uma porção ao longo da fronteira norte, seguindo a estrada desde Etlon até a entrada de Ramate, e depois até Hazar-Enã, até a divisa do território de Damasco ao norte, ao largo de Ramate. A fronteira norte se estende de leste a oeste. Azer, uma porção, fazendo divisa com Dan de leste a oeste. Naftali, uma porção, fazendo divisa com Azer de leste a oeste. Manassés, uma porção, fazendo divisa com Naftali de leste a oeste. Efraim, uma porção, fazendo divisa com Manassés de leste a oeste. Ruben, uma porção, fazendo divisa com Efraim de leste a oeste. Judá, uma porção, fazendo divisa com Ruben de leste a oeste. Fazendo divisa com Judá de leste a oeste, está o espaço que você vai separar como solo sagrado. Terá 12,5 quilômetros de largura, e seu comprimento de leste a oeste será equivalente a uma das porções tribais, com o santuário no centro. A área sagrada separada para o Eterno terá 12,5 quilômetros de comprimento por 5 quilômetros de largura. É assim que a terra será distribuída. Os sacerdotes receberão a área que medirá 12,5 quilômetros nos lados norte e sul, com largura de 5 quilômetros nos lados oriental e ocidental. O santuário do Eterno estará no centro. Essa porção é para os sacerdotes consagrados, os zadoquitas, que permaneceram leais a mim no seu serviço e não se desviaram, como fizeram os levitas, quando Israel saiu do caminho certo. Essa é sua dádiva especial da terra, o solo mais sagrado, fazendo divisa com a porção dos levitas. Os levitas recebem uma porção igual em tamanho à dos sacerdotes, de 12,5 quilômetros de comprimento por 5 quilômetros de largura. Eles não têm permissão de vender ou trocar parte alguma de sua porção. É parte escolhida da terra, além de ser consagrada para o Eterno. O que ainda restar da área sagrada, 2,5 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de comprimento, será para uso comum, para a cidade e seus prédios e as pastagens, mas a cidade será o centro. Os lados norte, sul, leste e oeste da cidade têm 2.250 metros. A cidade terá uma área de pastagem de 125 metros, fazendo divisa com a cidade em todos os lados. O restante dessa porção será de 5 quilômetros nos lados leste e oeste, e será reservado para a lavoura. Suprirá a comida para a cidade. Trabalhadores de todas as tribos de Israel servirão como mão de obra para lavrar a terra. Essa área sagrada, separada para fins santos, será um quadrado com 12,5 quilômetros de cada lado, uma porção santa que inclui a parte separada para a cidade. O restante da terra, a parte que se estende a leste para o Jordão e a oeste até o Mediterrâneo, ao lado da reserva santa, pertencerá ao príncipe. Sua terra está entre as porções tribais ao norte e ao sul, e se estende tanto a leste quanto a oeste do quadrado sagrado, com o templo no centro.
A terra separada para os levitas de um lado e a cidade do outro está no meio do território designado para o príncipe. O quadrado sagrado faz divisa, a leste e a oeste, pela terra do príncipe, e ao norte e ao sul, pelos territórios de Judá e Benjamim, respectivamente. Agora o restante das tribos: Benjamim, uma porção, que se estende desde a fronteira leste até a fronteira oeste. Simeão, uma porção, fazendo divisa com Benjamim, de leste a oeste. Issacar, uma porção, fazendo divisa com Simeão de leste a oeste. Zebulon, uma porção, fazendo divisa com Issacar, de leste a oeste. Gade, uma porção, fazendo divisa com Zebulon de leste a oeste. A fronteira sul de Gade correrá desde o sul de Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito e depois até o grande mar Mediterrâneo. Essa é a terra que vocês devem dividir entre as tribos de Israel como sua herança. Essas são as porções. É o decreto do Eterno, o Senhor. Estas são as portas da cidade. No lado norte, com 2.250 metros de comprimento, as portas da cidade são denominadas segundo as tribos de Israel. As 3 portas são: Porta de Ruben, Porta de Judá, Porta de Levi. No lado leste, medindo 2.250 metros de comprimento, a Porta de José, a Porta de Benjamim, a Porta de Dan. No lado sul, medindo 2.250 metros de comprimento, a Porta de Simeão, a Porta de Issacar, a Porta de Zebulon. No lado oeste, medindo 2.250 metros de comprimento, a Porta de Gade, a Porta de Azer, a Porta de Naftali. Os 4 lados da cidade medem, no total, 9 quilômetros. A partir de agora, o nome da cidade será Yavé Shamá. O Eterno está ali.